Consegue me ouvir? Tá bem melhor agora. Tá, que bom. Então, depois dessa correria toda, depois do pneu furado, depois de tudo que eu passei agora para chegar até aqui. Então, estou ao vivo, na verdade, num Starbucks aqui em Nova Orleans. Não estou nem na minha cidade, estou em Nova Orleans. Depois de tudo que aconteceu, mas a gente vai falar hoje. Vai ser uma live um pouco curta, porque a gente acabou se passando um pouquinho. Mas o mais importante é que a gente vai falar um pouquinho sobre esteatose hepática e sobre esse assunto muito interessante que muita gente precisa saber e muita gente tem, né, Naraline? Tem muito paciente teu que tem esteatose hepática, me conta. Muitos pacientes. Muitos pacientes que têm, muitos pacientes que não recebem diagnóstico e que nunca, às vezes, fizeram exame nenhum de marcador e, mais incrível ainda, não fizeram marcadores e quando você pergunta se já fez um exame de imagem, também não foi feito. E aí, por que a gente acaba, como profissional, alertando para a possibilidade da esteatose? Porque a gente tem outros parâmetros, a obesidade, uma circunferência abdominal aumentada, síndrome metabólica, já são pessoas hipertensas, já tem uma alteração de glicose e triglicerídeo, então a gente já logo imagina que existe a possibilidade da esteatose. E a grande parte não fez ainda os marcadores e nem fez o exame de imagem. Então, acho que a gente vai começar um pouquinho a falar sobre isso, né? Eu fiz algumas anotações aqui só para a gente ter essa ideia do que a gente está falando. Mas, assim, aqui nos Estados Unidos, a gente tem dados de que mais ou menos 100 milhões de pessoas têm doença hepática, que é um percentual enorme, absurdo, na verdade. E de 80 a 100 milhões, então, de adultos sofrem com doença hepática não alcoólica, que a gente chama de esteatohepatite não alcoólica. Mal dá para ouvir a Naraline, o volume está bem baixo. Tá, vou aumentar o volume da minha voz, tá? Vê se vocês estão ouvindo melhor agora. Vamos lá. A doutora dá para ouvir bem. Que bom. A Naraline vai aumentar um pouquinho. Tu tá sem fone, Naraline? Lá em casa, eu tô aqui no espaço. Tá bem. Então, acho que assim, isso é uma coisa importante, por quê? Porque o fígado, e eu acho que a gente está aqui para falar isso, né? E a Naraline vai falar de uma forma brilhante. O fígado, ele é um órgão de detoxificação. Então, quando a gente pensa em esteatohepatite, e quando a gente pensa principalmente nesse acúmulo de gordura, porque pode ter, na verdade, vários graus, dependendo do que o radiologista avalia, e a gente tem exames que também avaliam não só a ecografia normal, mas a gente tem exames específicos para avaliar essa quantidade de gordura no fígado. Mas eu acho importante que a gente diga que não é só o problema da gente saber que a gente tem gordura num órgão tão nobre quanto o fígado. A diferença básica do que realmente causa doenças nas pessoas, do que realmente é importante que as pessoas saibam, é que a gordura periférica, a gordura que a gente tem, essa gordura do subcutâneo, ela é uma gordura que ela não é mórbida, ela não causa mortes, ela não causa doenças. O que realmente causa doença é a gordura entre as vísceras, nos órgãos. E por isso tão importante o assunto da esteatose hepática. Por quê? Porque a esteatose hepática é o acúmulo de gordura em um órgão. E num órgão fundamental, num órgão muito importante, num órgão vital para o nosso corpo, que é o fígado. O fígado é responsável por todos os processos de detoxificação quando a gente coloca alguma coisa para dentro da boca. Então, a partir do momento que você colocou algo para dentro da sua boca, quem vai fazer esse processo não é o rim, não é o coração, não é o pulmão, não é o intestino, não é nenhum desses órgãos. Quem vai fazer o processo de detoxificação quando você colocou alguma coisa para dentro da sua boca é o seu fígado. Então, como é importante ter um fígado saudável, como é importante ter um fígado bom, como é importante ter um fígado limpo, sem a gordura. Porque vocês imaginam, vocês têm uma máquina, né? Uma máquina. E aí você coloca excesso de carga na volta dessa máquina. Por exemplo, se você tem um liquidificador, e aí você começa a tapar, o liquidificador vai funcionando normalmente, mas aí você começa a colocar um monte de coisa dentro do liquidificador e na volta do liquidificador. Ele não vai trabalhar da forma correta, ele não vai trabalhar da forma certa. É a mesma coisa o fígado. Se ele estiver cheio de gordura na volta, ele não vai conseguir trabalhar da forma certa, da forma correta. E isso, o que acontece? A minha prima que
morreu com câncer no fígado nunca bebeu e a esteatose causa exatamente isso. Então, a esteatose, ela é o primeiro passo para poder... Então, primeira causa de transplante hepático nos Estados Unidos é a esteatose hepática, a esteatohepatite não alcoólica, que não é por álcool, a gente está falando por comida. Isso é comida, comida. Então é importante que as pessoas saibam. Ela tinha diagnóstico de gordura desde 2014, os médicos dela e a família atribuem a genética. Não é genético. O câncer hepático ele pode vir de uma esteatohepatite não cuidada, não tratada. E eu só vou falar isso porque eu quero que a Ana me fale uma coisa muito importante. É importante saber que o primeiro passo é o acúmulo da gordura. Só que a gordura ela vai destruindo o fígado, ela vai acabando com o fígado. Então existem passos. A gente vai ter a fibrose, que é uma destruição dos hepatócitos, uma destruição dessas células tão importantes hepáticas. Quando essa célula se destrói e ela não se regenera, ela faz como se fosse uma cicatriz. E o fígado fica completamente cheio de cicatrizes. Esse excesso de cicatriz, a gente chama isso de fibrose, e a fibrose pode evoluir para cirrose, que é uma doença caracterizada por uma dificuldade, por uma insuficiência hepática. O fígado não faz mais a função que ele tem que fazer. E ele não faz só a função de detoxificação. Ele produz, por exemplo, nossos fatores de coagulação. Então é muito importante que o fígado esteja funcionando bem. Por quê? Porque a gente daqui a pouco começa a ter sangramentos, pessoas que têm fragilidade capilar. Isso também indica que o fígado está funcionando mal. Bom, mas além disso, o que eu acho importante que a gente fale? Naraline, para tratar a esteatohepatite, para tratar a esteatose, a gente trata com dietas sem gordura? Na verdade, o problema da esteatose, que muitos acreditam que é, né? Os pacientes vêm para mim com essa falácia. Né? Eles vêm para mim e dizem, olha, o médico pediu para eu cortar carne, gordura, porque meu fígado está gorduroso. Na verdade, gente, o fígado não fica gorduroso porque você estava comendo gordura. Tá? Então, é preciso que se entenda isso. Uma vez que o fígado está sobrecarregado e doente, pode haver uma dificuldade, sim, na digestão da gordura, porque esse fígado produz bile, tá? E muitas das pessoas que têm esteatose, muitas já nem têm vesícula mais, que controla a saída, né, dessa bile, a liberação dessa bile. Então, pessoas sem vesícula com esteatose hepática têm maior dificuldade ainda em relação à gordura. Mas não é essa gordura que se come que acumulou no fígado. É isso que é importante que se saiba. Isso é má alimentação, produtos industrializados, ricos em farinha, muito açúcar, alimentação, vamos dizer, a alimentação ocidental, aquelas que as pessoas acreditam que é a culturalmente correta, que todo mundo deveria comer assim, né? O excesso, né, de produtos industrializados, de farinha, de açúcar, nem vou dizer excesso de carboidrato, porque eu, dos dias para cá, a gente não para de estudar, né? Nem eu, nem Gabriela. Gabriela, nenhuma de nós duas. Nós nos paramos de estudar. Então, eu até quero parar de ficar martelando nessa história de muito excesso de carboidrato, porque na verdade as pessoas não sabem nem o que é carboidrato, né? Então, quando a gente fala esse excesso de carboidrato, pode ficar muito confuso, porque na verdade alimentos são fontes de carboidrato, eles não são somente carboidrato, né? Quando a gente vai falar em qualquer tipo de alimento, são fontes de carboidrato. Então, quando eu fico insistindo aqui em alimentos processados, nós estamos falando de açúcar. Nós estamos falando de química, nós estamos falando de algo que o corpo realmente não tolera. Não é a mesma coisa que comparar com o arroz, que é carboidrato. Vocês entendem onde que eu quero chegar? Então, essa questão da gente ficar martelando sobre, às vezes, falar do carboidrato, eu quero que vocês entendam isso de outra forma. Eu não estou generalizando o carboidrato. Eu estou dizendo que ninguém vai ficar doente comendo arroz. Porque come arroz no almoço e arroz no jantar. Não, as pessoas estão ficando doentes pelo excesso de industrializados, de comida processada e de açúcar e xarope ricos em açúcar, né? Bebidas açucaradas ricas em açúcar, refrigerante, enfim, tudo mais. Então, é muito importante que vocês entendam que a esteatose eu acredito, Gabi, eu falo isso muito com os meus pacientes, que as pessoas não fazem ideia do que é esteatose. As pessoas têm medo do colesterol, as pessoas têm medo de risco de problemas cardíacos,
As pessoas têm medo do diabetes, mas elas não fazem ideia do que é o nosso fígado. Então, hoje, 80% dos meus pacientes vêm a mim porque querem cuidar do intestino. Mas porque o intestino é o segundo cérebro, porque o intestino é extremamente importante. E ninguém dá importância para esse órgão que é o fígado. E ele é extremamente importante. Lá no protocolo Desinflama, só para dizer que está fechado, não está aberta, não estão abertas inscrições para as turmas, Eu mas eu tô tenho uma aula somente. eu tô esperando a próxima turma do protocolo desinflama, Não, né? nós vamos utilizar isso daí, porque você dará uma aula, sem dúvida, lá, vai ser espetacular, nós já vamos sistematizar isso daí. Mas eu tenho um módulo somente sobre fígado, para que as pessoas entendam o poder desse órgão. Ele tem fases para detoxificar, ele detoxifica 24 horas do dia, é o tempo todo trabalhando a nosso favor. E aí, quando a Gabriela disse aqui, quando a Gabi disse que a importância disso, dessa detoxificação o dia todo e como ele é um órgão importante, às vezes as pessoas não conseguem entender a necessidade de nutriente que esse fígado tem. Ele não realiza as 3 fases de detoxificação se ele não tiver a quantidade de nutrientes necessários, se não tiver chegando a energia necessária para ele trabalhar. Agora, vocês imaginem, uma pessoa que tem esteatose, daí a gente já começa a imaginar como é a alimentação dessa pessoa. Uma alimentação pobre em nutrientes, rica em alimentos processados, em açúcar, em xarope. Se essa pessoa tem uma alimentação ruim a ponto de ter uma esteatose, ela também tem uma alimentação pobre em nutrientes. Agora, vocês imaginem, um fígado que recebe pouco nutrientes, recebe pouca energia e ainda está lotado de gordura em volta. Eu queria falar 2 coisas, Naralina, acho que tu falando coisas super importantes, mas assim, que essa questão de que muitas pessoas dizem, né, que assim, eu sou magra, mas eu tenho gordura no fígado, né? E isso a gente vê muito. A gente vê pacientes que não são obesos mórbidos, que não têm uma obesidade importante, né, periférica, mas que tem obesidade central, que é essa obesidade que a gente chama dessa obesidade que distribui essa gordura de forma nos órgãos, né, de uma forma mais interna, né? Então não na forma externa. Então a pessoa que está vendo a live, ela pode dizer assim: ah, mas eu sou magra, eu não tenho esteatose. Não tem nada a ver com gordura. A esteatose, ela é independente do seu peso. Por quê? Porque isso que a gente está falando aqui, pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas pessoas falam. E eu acho que é super importante que a gente fale. A nossa célula, todas as nossas células, eu vou dar uma palestra mês que vem em Portugal sobre como treinar o seu intestino. Como é que você treina o seu intestino para comer carboidrato? Como é que você treina o seu intestino para comer proteína? Como é que você treina o seu intestino para comer gordura? As nossas células, elas são treináveis. Isso ninguém fala, mas as nossas células são treináveis. E a característica genética dessas células também é muito importante para esse treinamento. Por quê? Porque se você tem um adipócito periférico, uma célula de gordura na periferia, que não tem uma capacidade de fazer hipertrofia, de crescer, de fazer hiperplasia, de acumular gordura, essa gordura ela vai se acumular nos seus órgãos. Por quê? Porque a gordura ela se acumula no seu tecido periférico quando não consegue mais, quando não tem mais espaço, quando já acabou esse limiar de gordura, ela começa a ir para os órgãos. Se você tem um limiar baixo de acúmulo de gordura periférico, que são aquelas pessoas que são os magras de ruim, né? Maralene já deve ter ouvido falar, porque procura nutricionista não é só para emagrecer, também tem gente que procura nutricionista para engordar. E tem gente que é a chamada magra de ruim. Ah, eu sou magra de ruim. O magro de ruim, ele é aquela pessoa que ele não consegue hipertrofiar um tecido periférico. Porque a célula de gordura não tem essa capacidade. Só que, muitas vezes, ele tem uma alimentação tão porca. Tem gente que é magra porque é magra mesmo. Mas, porque come certo, enfim. Mas tem gente que é magra e quando vai ver, tem esteatose. Por quê? Porque a célula da gordura intra-abdominal, entre as vísceras, entre os órgãos, ela consegue se hipertrofiar. Então é importante que as pessoas saibam que muitas vezes o magro de ruim é o muito doente. Foi ótimo você falar isso, Gabi, porque não somente a esteatose, mas por muito tempo
E ainda hoje, as pessoas pensam que só o obeso vai estar doente. Uhum. E aí é muito importante você falar isso daí, porque as pessoas magras estão cada vez mais doentes. Porque essas pessoas que não têm essa capacidade adiposta subcutânea aí, de aumento desse volume de gordura subcutânea, elas são essas que dizem assim, eu posso comer de tudo. E não Meu vou ficar sonho, doente. e olha só o que eu escutei essa semana de uma paciente. Eu como desesperadamente, mesmo sem fome, porque eu preciso ganhar peso. Então, essas pessoas são aquelas que comem exageradamente de tudo, porque se olham no espelho e estão ainda magras. Então, essas pessoas estão cada vez mais doentes, não só com esteatose, mas diabéticas, que eu tenho de diabéticos magros. Então, assim, a obesidade, ela é um fator de risco para todas as doenças metabólicas, mas cada dia mais as pessoas magras estão mais doentes. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente fale, por quê? Porque as pessoas ficam nessa fixação que só o obeso que vai ter esteatose. E eu já atendi muitos pacientes magros que vêm para fazer acompanhamento, para fazer prevenção, porque essa medicina integrativa é uma medicina preventiva, uma medicina que quer evitar. E eu peço sempre uma ecografia, se o paciente não tem, eu acabo pedindo. E às vezes até as próprias provas de função hepática, TGO, TGP, vêm alterados. E o paciente não entende, porque o limite que eu analiso é diferente do limite que os médicos normais analisam. Se você vê que um paciente tem uma gama GT um pouco mais alterada, acima de 20, se você vê que esse paciente já tem enzimas transaminases, que a gente chama, que são enzimas hepáticas alteradas, esse paciente, ele tem uma alteração e ele precisa ser investigado. Não é normal que uma pessoa tenha 40, 50 de TGO e TGP. Não é normal. Se você tem isso, abra o seu olho, marque uma consulta, faça uma ecografia. É importante que você avalie isso. Se você tem mais de 20 de gama GT, opa, fecha o pé, entendeu? Porque o médico tradicional, ele olha o valor de referência, que é até 50, 46, 45, 40, não sei quanto, e ele diz, não, tá tudo bem com você. Só que não é normal ter 40 de TGO e TGP. Não é normal. Alguma coisa está errada. Não é normal ter gama GT alterado. Gama GT é fundamental para o processo de estresse oxidativo. A glutationa vem desse auxílio da gama GT. Só que ninguém fala isso. Ninguém fala. A gente vê... Nossa Senhora. Sentou um rapaz, assim, obeso, mórbido aqui do meu lado, assim, deve ter uns 14 anos. Um absurdo. Eu ainda me choco com essas coisas. Enfim, anyway. E vocês entendem isso que eu tô dizendo? É importante que as pessoas saibam que os exames são importantes e eles podem começar a guiar para que você faça uma ecografia, para que você faça um exame de imagem para ver o seu fígado com um profissional que entenda, porque também não adianta fazer com qualquer radiologista. Porque tem que saber ver um fígado, né? Não é tão fácil quanto parece. Às vezes a pessoa faz a ecografia e não tem nada, mas aí, enfim, tem alteração de transaminase, eu peço outra ecografia com alguém que realmente sabe fazer e melhor. Essa questão que tu falou também, Nanaline, da vesícula biliar, eu queria falar sobre essa questão do eixo intestino-fígado, que pouquíssima gente fala, pouquíssima gente toca nesse assunto, mas eu anotei aqui para realmente pra gente falar. Porque assim, esse eixo intestino-fígado, ele tem influência de fatores que são genéticos, é claro, óbvio, não é? Como tudo na vida, mas uma pequena fração. Mas ele tem muito de estímulo ambiental e de fatores do estilo de vida. Então é importante que as pessoas saibam que o que acontece dentro do seu intestino influencia o seu fígado. A desbiose, né, a desbiose intestinal, assim, então esse desbalanço, esse desequilíbrio da microbiota intestinal, ela produz metabólitos tóxicos. Essas bactérias produzem, tanto que se chama metabolômica, o estudo do metabolismo das bactérias intestinais. E esses metabólicos tóxicos, eles contribuem para a síndrome metabólica, eles contribuem para o diabetes, eles contribuem para a doença hepática não alcoólica, para a esteatose. Por quê? Porque eles vão influenciar nesse excesso de inflamação, eles vão influenciar nessa permeabilidade intestinal, então vai aumentar mais a toxina ainda, vai aumentar mais a carga tóxica, e quem é responsável por fazer todo esse processo de detoxificação é único e exclusivamente o fígado.
Então, se você tem um processo de mais toxicidade ainda dentro do seu intestino, isso vai fazer com que o seu fígado fique mais sobrecarregado ainda do que já está. Isso as pessoas não têm essa ideia, de que o intestino se conecta com o fígado de uma forma direta, de uma forma simples e direta. O que você tem de desequilíbrio da sua microbiota intestinal se reflete diretamente na intoxicação do seu fígado. O paciente com desbiose é intoxicado. Concorda comigo, Narali? Gabi, aí as pessoas vão notar que se elas assistirem às nossas lives, como tudo vai se encaixando, porque é um quebra-cabeça. Não tem como as coisas não se encaixarem. Vocês podem ver que uma semana a gente está falando de intestino, e na semana que a gente está falando de fígado, não tem como falar do intestino, porque tudo é um quebra-cabeça. É por isso que a gente não vai deixar de falar sobre digestão, absorção, a importância do intestino. Por quê? Porque estão todos conectados. E é exatamente isso. Se o intestino doente, desbiose, inflamado, desequilibrado, vai produzir toxicidade, vai produzir toxinas, quem vai encarar essas toxinas, gente? Fígado. E aí, olha como que isso é uma bola de neve. É o seu fígado que precisa fazer a absorção das vitaminas, as mesmas vitaminas que o seu fígado precisa para trabalhar. Como que ele vai trabalhar? Se você está com desbiose, está com leaky gut, não consegue absorver os nutrientes. Vocês E aí, como que é um negócio que só vai aumentando? o que tu falou, Naraline, do quem tira a vesícula. Os ácidos biliares, os sais biliares, são fundamentais para auxiliar nesse processo de detoxificação. Eles são fundamentais. Então, a pessoa que tirou a vesícula e que tem esteatose é a pessoa que está completamente intoxicada. Porque ela não tem o mecanismo do sal biliar, porque ela não tem mais a vesícula para ajudar. E ela ainda, por cima, tem um fígado que trabalha acima da capacidade. É um fígado que trabalha a 200%, a 300%. Então, isso é importante que se diga, por quê? Porque muitas vezes esse paciente acha que a vesícula biliar não serve para nada. Eu ouço muito isso. Ah, eu tirei a vesícula, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Pessoal, Deus, quem nos criou, esse ser maravilhoso de amor, ele não ia botar uma vesícula biliar em você para ser tirada. Como ele não bota um estômago para ser tirado numa bariátrica. Então, Deus fez tudo perfeito. A vesícula biliar tem uma função e essa função é de detoxificação do seu intestino. Então, o seu intestino já está doente, já tem um desbalanço da microbiota, já tem um aumento da permeabilidade, já não tem uma vesícula com sal biliar. Então, o seu fígado vai ficar o quê? Extremamente doente. É um fígado doente sem auxílio da vesícula biliar e, consequentemente, ainda por cima, com todo o processo desbiótico, com todo o processo de leaky gut e principalmente com todo o processo de alteração do metabolismo e diminuição dos nutrientes. Então, acho que essa live, Naraline, era meio para centrar as pessoas, para que as pessoas entendam, porque ninguém fala de eixo intestino-fígado. Né? As pessoas falam, esteatose, come menos carboidrato, não come gordura, papapá. Ninguém sabe o que está falando, na verdade. E a gente que entende de intestino, a gente que estuda o intestino, a gente consegue entender e passar isso para o paciente que se ele tratar o intestino, ele precisa detoxificar esse fígado em algum momento. Porque o processo tem que ser completo. É isso, Naraline? Perfeito. Perfeito. E aí é exatamente isso. É a necessidade, muitas das vezes, de ajudar esse fígado. Porque muitas vezes vai ser preciso, sim, dar um pãozinho nesse fígado. Tem que deixar ele trabalhar, tem que deixar esse fígado respirar. E é por isso que a gente fala que precisa de mudança de hábitos. Não adianta somente assim, a partir de amanhã eu não vou comer, então, açúcar eu não vou comer, tá, mas o que você vai mudar nos seus hábitos para ajudar esse fígado? Né? Porque a gente tem que lembrar o quê? Que álcool, fígado, cafeína, fígado. E tem gente que condena quando eu digo que não pode tomar álcool. Ai, imagina, não vou poder tomar um vinho. Ai, imagina, não vou poder tomar uma cerveja. Gata, álcool é álcool. O álcool, gente, é tóxico sempre. Porque o álcool do vinho é o polifenol. Amor, quem tá doente, não tem álcool do vinho que é o polifenol, ou que tem o álcool da cerveja que não tem polifenol. Não interessa, álcool é álcool. Se você tá doente, é o álcool.
Não, e aí eu martelo sempre com o meu paciente sobre o álcool e sobre o excesso de café. Porque esses mesmos pacientes são pacientes que bebem café o dia todo também, Tô tomando um sabe? chá, tô Hã? tomando um chá, é chai latte, não é café, só para deixar claro que Tá. eu não tomo café depois das 2 da tarde, Ah, só para falar para todo mundo. gata, muito bem. Então, eu tô tomando um chai latte, que é um chazinho de. Ah, é tipo um chá com cinnamon e essas coisas aí, pumpkin, essas coisas. Mas aí você concorda comigo que às vezes ajudar esse fígado a trabalhar melhor? Com certeza. E é isso que eu digo, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa toma álcool, ela toma um monte de remédio, toca uma pílula, Remédio, outra coisa. toca uma pílula anticoncepcional só para dar uma balanceada ali, para dar uma equilibrada ali, né? Nem tô falando como remédio, tô falando remédio normal e mais pílula anticoncepcional e mais o álcool e mais esse paciente tem uma dieta muito inflamatória, porque é tóxica, cheia de toxina, cheia de produto, enfim, é estressada, estresse é terrível para a permeabilidade do intestino. Além disso, não trata sensibilidades alimentares, nem sabe quais são as sensibilidades. Então está se lixando das sensibilidades alimentares. E além disso, Naraline, talvez uma das coisas que mais contribua para isso, tem uma baixa acidez estomacal, uma baixa acidez gástrica. E aí, rebenta com tudo. Rebenta. Aí Maria disse assim: eu tomo café com própolis pela manhã, abandonando esse hábito. Não é assim. Calma. Não é isso que nós estamos falando. Nutri, Calma. fala, Nutri, Não é fala. A gente você vai deixar de tomar café. Calma, tá? Eu não estou levantando a bandeira contra café. Eu estou dizendo que o fígado precisa metabolizar a cafeína. Se você tem esteatose, está num grau avançado, está doente, aí de repente seja benefício para você ficar um tempo sem o café. Mas eu não estou dizendo isso para uma pessoa que não tem esteatose, gente, tá? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para as pessoas, eu vou falar por mim, tá? Vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui que meu órgão-choque é fígado. Eu sempre disse isso aqui. querido. E o tempo que eu passei tomando café em excesso, quando eu falo café em excesso, gente, é 1,5 garrafa de café por dia. 2 garrafas de café por dia. Eu não tô falando de uma xícara pela manhã, outra tarde, tá? Eu tô falando de tomar uma garrafa de manhã, tomar uma xícara inteira de 200 ml depois do almoço, tomar mais outra garrafa na parte da tarde. É isso que eu tô falando. Então, chegou a um ponto de eu ficar doente, de verdade. Eu fiquei mal, mal, Eu me mal. lembro, eu me lembro. Pois é. Então é disso que a gente está falando. E eu não tenho esteatose, mas eu tenho um fígado que trabalhe mais devagar. Isso é meu, tá? Então, eu posso ficar exagerando com ele? Não. E hoje, por exemplo, eu só tomo um café por dia, o dia que eu consigo tomar até as 3 da tarde. Porque se eu tomar após as 3, já era. E se Meu a gente, sono é péssimo, eu fico mais ansiosa. Enfim, tudo aquilo que o café pode causar numa pessoa que é mais sensível à cafeína. isso, uma coisa que eu ia falar, né, que é muito interessante, né? Na medicina, eu vou fazer um vídeo sobre isso, vou postar esse vídeo essa semana. Na medicina tradicional chinesa, a gente tem o meridiano, a gente tem os meridianos na face, no rosto, que se relacionam com os órgãos. E essa região da têmpora aqui é a região que se relaciona com o fígado e com a vesícula biliar. Essa região aqui, ó, tá? Geralmente eu pergunto isso pro meu paciente, sua dor de cabeça é aonde? Aqui ou é frontal? Ex Para exatamente identificar. Então a gente já sabe mais ou menos aonde que esse paciente tem. Então, se você tem dor de cabeça aqui, esse é um sinal de que você pode ter um processo nesse momento, uma necessidade nesse momento. Não quer dizer que você tem esteatose, a gente não está batendo martelo, porque isso não é patognomônico, né? Para que a pessoa tenha esteatose. Mas você pode ter um processo e a detoxificação do fígado com algumas técnicas, vou fazer um vídeo sobre isso. É interessante para que você melhore a sua condição do seu fígado, para que você deixe ele trabalhar, como a Nara Lins disse, é que nem o pâncreas. Por que a dieta low carb funciona? A Porque dieta low deixa carb funciona. o fígado, deixa o pâncreas trabalhar, dá sossego para ele. Então, foi ótimo você falar isso. A gente não está aqui falando que é o sem o café e a dieta low carb que funciona. Não, nós estamos dizendo que quando você deixa o órgão descansar, é óbvio que você vai melhorar, gente. Então, A se você mesma está sobrecarregando certo órgão,
dá descanso para ele, alivia ele. Você vai continuar dando excesso de toxina, você vai continuar favorecendo ele ficar doente. Esse é o mecanismo para todos. Então, assim, se você tem uma fadiga da adrenal, o que você vai fazer? Você vai dar mais estresse para sua glândula? Ou você vai deixar ela descansar? Se você tem uma resistência insulínica, porque o seu pâncreas está trabalhando numa capacidade superior ao que é o limite dele, porque ele precisa produzir mais insulina do que deveria ser o normal, o que você vai fazer? Vai deixar o seu pâncreas descansar. Vai diminuir essa necessidade de produção de insulina. A mesma coisa o fígado, por que ia ser diferente? Por que o fígado ia ser diferente? A mesma coisa o fígado. Então, se você está sobrecarregando um órgão tão nobre, tão importante, tão vital quanto o fígado, por que você não deixa ele descansar? Então, diminui a quantidade de toxina, diminui a quantidade de álcool, diminui a quantidade de medicamento, tenta diminuir o seu estresse. Não tirar o estresse, é lidar melhor com o estresse, porque estresse todo mundo tem. Ótimo você falar isso. Porque as pessoas, elas acham que quando a gente fala em estresse, é porque não pode se estressar. Não, gente, todo mundo vai ter estresse. É a mesma coisa que falar que a pessoa vai ser desinflamada. Não, na verdade, todo mundo vai ter um nível de inflamação. Agora, é como que você lida com isso? Como você lida com o estresse? Agora, se você é a pessoa que a primeira coisa que você faz no dia é tomar café, você dormiu super mal, você foi dormir meia-noite, e aí você teve que acordar muito cedo, porque você tem que trabalhar, 5, 6 horas da manhã. Você já acordou estressado, porque seu corpo não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. A detoxificação noturna, o reparo, a renovação, a síntese hormonal, foi pro beleléu. Você já acorda estressado e cansado. Aí você vai tomar café, você vai lá futucar a sua adrenal, você vai lá futucar o seu sistema nervoso, e aí você vai começar todas... E muitas pessoas estão usando também porque estão indispostas e cansadas, porque essa daí, eu vou te falar que é a epidemia surreal, porque eu nunca vi tantas pessoas que estão cansadas, fadigadas, que não têm ânimo para nada. Essas pessoas são as que estão tomando pré-treinos, à base de altas doses de cafeína, são as pessoas que estão tomando cafeína em cápsula. São as pessoas que estão tomando várias coisas no decorrer do dia para se sentirem aceleradas. Para se sentir, chega no final do dia, a pessoa está destruída. E é essa pessoa que no outro dia vai começar esse processo todo, sobrecarregando todo esse sistema. Então, vocês entendem que até o seu fígado começa a ficar sobrecarregado, ele vai te gastar uma energia enorme, isso vai te sugar também. Não tem como escapar, gente. Se não houver cuidados de hábitos, cuidados alimentares, cuidados de uma rotina, não adianta você achar que cortar açúcar da sua vida, somente cortar açúcar da sua vida, refrigerante e fast food do final de semana vai resolver sua vida, porque não vai. E ali a Mari falou uma coisa assim, ó, não me faz falta o café porque eu só tomo pela manhã e eu tenho esteatose. Mari, a causa da sua esteatose não é o café. A causa da sua O café pode só, se você tomar esse cafezinho de manhã, ele não vai fazer nada. Exatamente. Ele pode só, você tomando ele pela primeira coisa que você faz no dia, pode ser que você sinta algum desconforto, até um pouco mais de ansiedade, mas não é isso que está causando sua esteatose, não. Exatamente isso. Então, assim, que você tem que tratar é o que você está colocando para dentro da sua boca, além do café. Que não é o café. Então, você está colocando para dentro da sua boca coisas que não são só a questão, não é só que você está tendo resistência insulínica, provavelmente você tem uma síndrome metabólica associada, que está muito associado com a NASH, né? A esteatohepatite não alcoólica, a esteatose hepática, ela está muito relacionada com a síndrome metabólica. Se chamava NASH, agora se chama síndrome. Cada hora bota um nome, para mim não interessa qual é o nome, interessa o que eu estou tratando o paciente. Então, está muito relacionado com a síndrome metabólica. Então, síndrome metabólica é resistência insulínica. Como é que é a sua curva de insulina? Como é que você está tratando isso? Você marcou consulta com a nutricionista? Você está vendo o que você tem que fazer? Ou você está comendo as mesmas coisas achando que a esteatose vai desaparecer? Porque você vai deixar de tomar o café preto de manhã? A primeira coisa que você tem que fazer é diagnosticar. E depois, a segunda coisa que você tem que fazer é tratar. Tratar a sua comida. Tratar o que você bota no prato. É o mais importante. É isso que vai fazer você curar. Esteatose hepática tem cura. Fibrose, cirrose e câncer, não. Mas esteatose hepática tem cura. Eu tenho
dezenas de casos no consultório de gente que tinha esteatose grau 3, que eu pedi em uns 6 meses, um ano, veio para grau 2, veio depois para grau 1 e não tem mais. Eu tenho dezenas de casos de pessoas que perderam 30, 40 quilos. Isso eu posso postar. Eu deveria postar isso. E tem mesmo. Meu marido tinha esteatose grau 2. Não tem mais nada. Isso tem, porque é mudando. Então é exatamente isso. E outra coisa, não adianta você pensar, tem esteatose e o médico falou que eu preciso tomar uma medicação tal, fazer dieta, fazer exercício físico, que você vai fazer isso durante um mês e vai resolver. Isso é importante também a gente dizer, porque eu já vi isso aqui várias vezes. O paciente chega, eu pego os marcadores, estão alterados, eu falo assim, você já teve alguma coisa no fígado? Ah, tive há 5 anos atrás, mas eu fiz um mês de dieta lá, fiz caminhada, melhorou. Porque os sintomas melhoraram. Eu falei, você repetiu o exame? Não, mas eu parei de sentir o que eu estava sentindo, melhorei. O médico falou que eu fizesse um mês. Gente, do mesmo jeito que tem cura, vocês não imaginam também que vocês vão fazer retirar carne, retirar gordura e diminuir o carboidrato um mês e tá tudo resolvido, não. Nós estamos falando de mudar vida, mudar estilo de vida, mudar para melhor. A perda de peso, Naraline, seja o principal fator que contribui para a cura da esteatose hepática. A perda de peso. Você precisa perder peso. Se você não perder peso, você vai continuar com esteatose. E o paciente que é mais magro, ele precisa realmente tratar os fatores que estão correlacionados. Às vezes é uma pessoa que toma muito refrigerante, às vezes é uma pessoa que usa suco, entendeu? Que usa álcool em excesso, enfim. Então tem que tratar esses fatores que na pessoa mais... Gente, não é suco da fruta não, tá? Porque ninguém toma litros de suco da fruta, não. Tô falando suco de caixinha. Mas... Tô falando de xarope. Mas tem gente... Tem pessoas que tomam muito suco também, mas é raro, assim, pegar no consultório. É raro, mas tem muita gente que toma muito suco. Eu vejo muito paciente tomar muito suco e acho que o suco... Agora, olha só reforçando sobre a resistência, gente, a questão de fazer a curva e a questão de, às vezes, fazer pelo menos uma pós-prandial é muito importante. Gabi, eu peguei um paciente essa semana, insulina de jejum, 46. Agora, chuta para quanto foi a insulina pós-prandial. Se você acertar... 200. 293. Então, assim, é uma pessoa que, às vezes, vai ao médico, o médico fala assim, não, 46 de insulina, a gente vai resolver isso daí. Agora, faz uma pós-prandial, vai ver onde vai essa glicose depois que o sujeito come. 2 horas depois que comeu. E esses pacientes, Naraline, eles têm muita resistência à leptina. Sim. Esse também fala, esses pacientes têm resistência à insulina e eles têm resistência à leptina, que é um hormônio da saciedade. Então, esses pacientes, eles têm uma dupla via de manutenção, muitas vezes, da obesidade. Esse paciente não consegue emagrecer, porque resistência à leptina é impossível emagrecer. O paciente não consegue emagrecer enquanto ele não trata a resistência à leptina. Então, se você nunca ouviu falar, a gente pode até fazer uma live sobre resistência à leptina. Porque assim, ó, se você tem resistência à leptina, você não vai emagrecer. Não vai. Zero. Não vai continuar gordo. Sinto muito lhe dizer. Não vai emagrecer. Enquanto você não tratar a resistência à leptina, enquanto você não tratar a resistência insulínica, você vai continuar gordão, gordacho. Vai ficar. Não tem pra onde correr. Resistência à leptina anda junto com resistência insulínica. Então, esse paciente que tem 280 de insulina, você imagina, 280. Tem gente que tem 280. Sabe o que é 280? É câncer. Sabe o que é 280? É doença autoimune. Sabe o que é 280? É diabetes. Sabe o que é 280? É inflamação ao raio, no maior nível. Sabe o que é 280? Qualquer doença, chuta uma doença. Doença cardiovascular, 280. Doença da tireoide, 280. Hiperinsulinemia é fator de risco para todas as doenças, inclusive para o câncer. O câncer vem com hiperinsulinemia. Eu atendi uma paciente há 3 anos atrás. Essa paciente vinha com insulina de 120 de jejum, tá? É uma síndrome de Irata super ruim. Enfim, um quadro horrível. 120 de insulina de jejum, tá? Jejum. Buenas, eu falei pra ela, amor, se tu não tratar isso, tu vai ter câncer. Ela veio numa consulta, ficou super bem, perdeu peso e tal. Aí se separou, fez um escambau lá e tal. Sabe o que aconteceu, Naraline? Ela voltou esse ano agora. 3 cânceres de pele. 3. Tá tirando pedaços do corpo. 3. E a insulina de jejum continua mais de 100. Então, o que eu tô dizendo... Qual é o exame para identificar a resistência à leptina? Leptina.
Repetindo a série. Então, assim, o que eu tô dizendo é assim, ó, hiperinsulinemia, pessoal, é a pior coisa que uma pessoa pode ter. A pior coisa, pior coisa. O que é a pior coisa que uma pessoa pode ter? Insulina alta. E isso é fator de risco para tudo, tudo, principalmente para o câncer. O câncer adora uma zona de hiperinsulinemia. Então, se você não quer ter câncer, se você não quer ficar doente, se concentre na sua insulina. Essa talvez seja o que a gente tinha que falar nessa live. A gente já vai terminar a live, porque a Naraline tem horário. E, enfim, a gente vai terminar para começar a continuar em outro momento. Mas é importante que vocês entendam. E a Naraline está dizendo isso. Olha o que a Naraline atendeu essa semana. Uma paciente que tinha 40 de jejum e 280. 280 é câncer, pessoal. Se manter isso, a Naraline, podemos apostar aí, podemos apostar dinheiro. 280, se manter isso aí mais um ano, esse paciente vai ter câncer. Eu tô apostando que eu sei que eu vou ganhar. Então, assim, tem que tratar, tem que levar a sério. E isso o médico tradicional que tá lá, o clínicozinho que atende, eu não tô julgando ninguém, pessoal, cada um faz a medicina que quer. Mas a pessoa que te atende em 5, 10 minutos, ela não vai te pedir insulina. E ela não vai se importar com isso. Porque isso não tá no guideline. Infelizmente. A Naraline é nutricionista, pessoal. Nutricionista. E faz diagnósticos brilhantes a respeito disso. Então, o que importa é o profissional. É o profissional que você procura. E para tratar a resistência insulínica, precisa de um nutricionista. Precisa, porque precisa ter uma dieta. Você não sabe o que você não vai comer, porque você não aprendeu. Aprendeu tudo errado, tá tudo errado. Então é isso, Naraline. Acho que eu passei por isso, 15 meses de jejum normal em casa, testei pós-capilar 300. Quando eu falei com o médico, ele duvidou de mim. O que acontece? Tá? Então, assim, eu não estou julgando ninguém, acho que cada um faz a medicina que lhe convém. Ontem foi dia do médico. A gente tem que só enaltecer uma profissão que nos ajudou tanto nos últimos anos. A gente viveu anos de pandemia terríveis. Se não fossem os médicos, independente de qual posição o médico tinha, se não fossem os médicos, a pandemia teria sido muito pior. Médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde ajudaram muito. Então, a gente não tem que julgar ninguém. A gente tem que dizer que é a medicina que cada um faz. Mas é importante que a gente está aqui para passar que existe uma medicina diferente, que existem profissionais que pensam diferente e, principalmente, existe um caminho diferente para você tratar uma doença que muitas vezes essa doença só é vista de uma forma pela medicina tradicional. E a gente aqui está trazendo informação de altíssima qualidade, informação de altíssimo nível para quem realmente quer mudar de vida e principalmente para quem realmente quer ter saúde e qualidade. É isso, Naraline. Nossa, essa live de hoje aqui, olha, tá foda. Amor, quando eu tô the most beautiful dog. Eu acho que você tem que fazer lives fora de casa, assim, nesse lugar, nesses ambientes que você tá assim. Amor, elas ficam muito mais... obrigada. Amor, desculpa. Que isso, imagina. Desculpa, mas a live foi sensacional. Essa live já vai estar disponível logo no YouTube, na plataforma. Não esquece de me colocar aí no final, hein? Sim, vou colocar. Pessoal, um beijo, muito obrigada, gratidão. Deus é muito bom conosco. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Não foi o melhor momento, porque eu cheguei atrasada, mas a Naraline brilhante. A Naraline Nossa, mas você vai ver depois a quantidade de comentário que vai ter dessa live atrasada. Que sensacional. Naraline, melhor nutricionista do Brasil, minha amiga do peito, meu amor. Muito obrigada. E a gente se vê em 2 semanas. E o assunto quem vai escolher são vocês. Mas a gente vai poder falar talvez sobre resistência à leptina. O que é isso? De onde veio? Para onde vai? Do que se alimenta? Do que vive? Não perde. Tá bem? Tá, Um beijo. gente. Até a próxima. Mais.